Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercício aqui no nosso curso de Python. E no vídeo de hoje nós vamos criar uma matriz de 4x4 com valores aleatórios, só que tem um porém, eles não podem ter repetições, ok? E além disso nós temos que criar aqui uma questão onde o usuário ele pode pesquisar elementos pela posição do elemento, certo? Então, nós vamos aqui criar então uma matriz simples e, como vocês já viram, nós vamos utilizar elementos aleatórios. Então, nós vamos utilizar, nesse caso aqui, a biblioteca random, certo? Então, eu vou colocar aqui from random, só que dessa vez, em vez da gente utilizar a parte da biblioteca random que retorna para a gente aleatórios, no caso a randint, que retorna inteiros, a gente vai... como é que eu posso dizer? A gente vai utilizar uma outra parte dessa biblioteca, certo? Uma outra parte desse módulo. Porque o que acontece? O random, ele é um módulo, né? Assim como o módulo math, que é para utilizar bibliotecas de matemática, e no caso aqui o random ele é um módulo que ele contém vários componentes. Eu tenho, por exemplo, o randint, e eu tenho um outro componente que a gente usa que se chama o choice, certo? Então, da biblioteca random a gente vai importar o choice, certo? Então, vamos trazer aqui o choice. Como nesse momento a gente ainda não utilizou, aqui o PyCharm ele deixa nessa linha meio cinza. Se você colocar o mouse aqui, ele vai dizer assim, ó, unused import statement, ou seja, você não está utilizando neste momento essa importação, o que seria considerado para o Python como desnecessária, certo? Mas não é desnecessário. Tem uma forma que a gente pode utilizar também, aqui complementando essa importação, que é o seguinte: eu posso utilizar, para não ter que ficar escrevendo choice, eu posso escrever a opção as e dar um nome para essa minha importação. Por exemplo, se eu quisesse utilizar a biblioteca, eu quero utilizar a biblioteca choice e eu quero, quando eu for fazer alguma chamada a ela, eu quero, por exemplo, utilizar apenas as letras CH. Eu posso fazer isso, certo? Não tem problema nenhum. Seria a mesma coisa que se eu importasse, por exemplo, vou criar aqui como apenas um comentário só para mostrar. Se eu importasse a biblioteca random inteira, certo? Então eu utilizaria import random e aí eu colocasse assim, ó, como R, certo? Então, o que eu estou dizendo? Que quando eu usar o termo R no meu código, ele está significando a referência à biblioteca, ao módulo random, ok? Então, vamos tirar esse comentário aqui. E eu vou aqui utilizar, no caso aqui, ó, nós vamos criar uma matriz. Essa matriz ela tem que ter 4x4, certo? Então, a gente vai criar aqui, vou chamar de matriz. E nós vamos criar uma lista vazia. Por que vazia? Porque a gente vai inserir elementos nela ainda, certo? Só que de forma aleatória, ok? Pois bem, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma lista. Essa lista, ela vai receber um list, certo? Qual que é a diferença aqui no caso de eu usar o termo list, certo? Ou utilizar os colchetes? O list é exatamente o tipo de dados que a gente tem aqui de um colchete, certo? Tanto que se eu, vamos só referenciar, se eu passar aqui print type e dentro da minha função type eu chamar matriz aqui, só para a gente ver como que está ficando, e eu mandar executar, percebe que ele vai trazer aqui como resposta que a minha variável matriz, ela é do tipo lista, ou seja, ela é um tipo de dado list, ok? Então, o que nós vamos fazer vai ser criar uma variável, que eu vou chamar ela de lista. Eu posso até chamar ela com outro nome, ó. Vou chamar ela de valor,
esse valor vai ser do tipo list, certo? Então, a minha variável valor, ela vai receber aqui uma lista, e essa lista ela vai ter um range, ok? E esse range eu vou colocar aqui, por exemplo, 30. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu pedir para imprimir aqui valor, perceba o que ele vai exibir aqui para mim. Ó. Ele vai exibir aqui para mim uma lista, ok? Então, com aquele range, ou seja, eu estou dizendo assim, ó, crie para mim uma lista e atribua na variável valor, e essa lista ela vai ter um range que vai de 0 até 30. Se eu quiser que o 30 faça parte da minha lista, certo? Eu preciso colocar aqui o 31. E aí agora eu tenho de 0 até 30 na minha lista, ok? Por quê? Lembrando que quando a gente está trabalhando com o range, o último número ele é exclusivo, então ele não vai fazer parte do valor, ok? Bom, esse print aqui ele não está no nosso exercício, foi só para mostrar. Agora eu vou montar a minha matriz. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma variável i, então for i, e esse range aqui, ele é da minha matriz. Então eu tenho que pensar assim, qual que é o tamanho da minha matriz? A minha matriz ela é de 4 por 4, então eu vou colocar aqui um range 4, certo? E agora eu vou trabalhar com a matriz especificamente. Então eu posso até dar um espaço aqui, não tem problema nenhum, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, matriz, ponto, e aí a gente vai utilizar aquele método que a gente aprendeu, que é o append. E aí eu vou colocar uma lista vazia. Porque eu estou dizendo o seguinte, a cada iteração, ou seja, a cada passagem do meu laço na posição i, ele vai adicionar uma nova lista. Lembra que esse é o processo que a gente precisa para criar uma nova lista vazia em cada posição de elemento da minha lista principal, que no caso é a minha matriz. Esse é o processo que eu utilizo para criar uma lista dentro de outra lista, e isso é como a gente vai fazer para poder, no caso aqui, criar a matriz, ok? Uma vez que a matriz nada mais é do que um vetor, né? O vetor ele é uma lista, porém com mais de uma dimensão. O vetor ele é de uma dimensão e a matriz ele tem duas dimensões, que no caso seria linhas e colunas, certo? Então agora aqui eu vou criar um outro for, vou chamar de j aqui, também no range de 4, porque é o tamanho da minha matriz, né? Ela é uma matriz quadrada, totalmente certinha, 4 linhas, 4 colunas. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uso daquele valor que eu tinha criado ali em cima. Como que eu vou fazer isso? E por que eu importei o choice aqui nesse caso? Porque eu quero que os valores sejam inteiros, como vocês viram, porém eu quero que eles sejam aleatórios e sem repetição. Então, por exemplo, no caso do rangint, a biblioteca rangint, ele pode, a cada X repetição de uso da biblioteca, repetir o mesmo valor. Então é por isso que a gente não vai utilizar, nesse caso, o módulo rangint. Eu vou utilizar o módulo choice, que é para escolha. E aí a gente vai escolher um valor já previamente criado aonde? Nessa biblioteca, nessa lista aqui que a gente chamou de valor. Eu vou definir uma variável qualquer aqui, eu vou chamar ela de x, certo? E eu vou atribuir a ela o meu ch, o que é o ch? O ch é como eu estou chamando aqui o choice, para eu não ter que ficar escrevendo choice, certo? E aí eu vou passar como parâmetro o meu valor. Nesse momento, se eu pegar aqui e quiser saber qual é o valor que está presente aqui em x, ele vai escolher um desses valores aqui da minha lista, certo? E vai atribuir ao valor x. Só que eu preciso passar o x para a minha matriz. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha matriz,
na posição I e vou colocar o append. E aí, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar o x, certo? E agora, por que a gente está utilizando essa posição? Porque eu vou utilizar a linha. E aí eu vou atribuir sempre na lista interna da minha matriz, certo? Que está utilizando a linha. E depois que eu atribuir esse valor, no caso aqui, a minha lista que vai ser usada para a criação da minha matriz, eu vou utilizar um comando chamado remove, que é um método, certo? Ele não é exatamente um comando, ele é um método de listas. Só que eu vou usar ele aonde? Vou usar ele lá na minha variável valor. Eu vou pegar valor, ponto. Como a variável valor aqui, ela é um tipo de dado do caso lista, percebe que ele traz para mim, depois que eu ponho o ponto, todos os métodos possíveis de utilizar nas listas. E aí a gente tem esse método aqui, que é o método remove. E aí a gente tem que passar um parâmetro. Qual parâmetro que eu vou passar para ele? Eu vou passar o parâmetro x, porque eu não quero que o valor seja repetido. Então, o que eu estou fazendo? Eu crio aqui a minha matriz, certo? Eu crio a minha lista principal. Essa lista, para cada posição dela, eu vou inserir uma nova lista. Lá dentro, eu vou fazer com que uma variável x receba uma escolha qualquer aleatória da minha lista de valores inteiros, que foi previamente criada. Esse valor aleatório vai ser passado para dentro da minha lista interna, que vai compor a minha matriz, e depois eu vou fazer com que esse valor seja removido da minha lista, para que não corra o risco da gente visualizar esse mesmo valor novamente, certo? E aí, feito isso, a minha criação aqui da matriz ela está completa. Eu já concluí aqui a criação da minha matriz. Agora, a gente pode fazer simplesmente um print aqui em matriz para ver, né, ela funcionando. Vou dar um executar aqui, ó. Você vai reparar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a minha lista foi criada, certo? Cada elemento da minha lista principal é uma outra lista, né? Ou seja, uma sublista. E por isso a gente consegue construir uma matriz. E cada um dos elementos internos é um valor que estava presente lá na minha lista, chamada valor. Porém, como vocês vão perceber, aqui eles não se repetem, ó. Eu tenho 17, 0, 8, 29, 26, 9, 6, 5, 19, 4, 25, 27, 16, 18 e 11. Eles não se repetem, ok? E tem uma coisa, se depois que eu pedir para imprimir a matriz, eu pedir para imprimir a minha lista valor, ó, você vai ver que os valores que estão presentes na matriz não estão mais presentes aqui na minha lista valor. Por quê? Porque depois que eu atribuir aqui, ó, o valor que é escolhido a essa variável x, depois a gente passou o mesmo valor como referência para ser removido da nossa lista principal. E é por isso que nesse caso, quando está sendo montada a nossa matriz, os nossos valores não se repetem, ok? Pois bem, mas não é assim que a gente monta a matriz aqui embaixo, né? Aqui a gente monta ela de forma bonitinha. Então eu vou colocar aqui um for i in range, também na posição 4. E aí a gente coloca para imprimir a minha matriz na posição i, certo? Que aí ele vai montar para mim bonitinho aqui no formato de matriz. A única questão aqui no caso é que os valores, por exemplo, aqui da minha matriz, como vocês podem ver, eles estão começando alguns com valores unários, outros têm aqui os valores com duas casas, certo? Que no caso são os valores com
2 unidades, e aí acontece dela ficar meio bagunçada assim a exibição. A gente pode até fazer uma correção aqui, colocando para iniciar em 10, indo até 41 ali no nosso range. Então não vai ser criado nenhum valor abaixo de 10, certo? Então agora na criação, aí a nossa matriz fica assim, ó, bonitinha, totalmente criada, certinha, certo? E o nosso exercício pede também que o usuário possa localizar elementos de acordo com uma dada posição. Então como é que o usuário pode escolher uma posição na matriz para exibir? Eu posso criar aqui uma variável m, por exemplo, recebendo um inteiro com o método input. E aí fala assim, ó, digite a linha a ser pesquisada. Ok? E aqui um n, também recebendo um int e um input. E aí a gente coloca, digite a coluna a ser pesquisada. Ok, aí nós temos um pequeno problema, né? O usuário, ele vai enxergar a matriz como 4x4, ele não vai ter aquela ideia de o índice, a primeira linha ela vale 0 e a primeira coluna ela vale 0. Então o usuário ele vai ter essa questão. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar agora aqui e colocar o seguinte. A gente pode atribuir m recebendo m-1 e n recebendo n-1. Vamos supor que o usuário digite lá, por exemplo, linha 1. Ele quer a primeira linha. 1 menos 1 é 0, então esse vai ser o valor armazenado na variável m. E isso vai trazer o índice correto para a forma como o Python lê. E aí eu posso simplesmente colocar um print. E aí a gente passa assim, ó. O elemento presente na posição aí eu vou passar aqui nesse caso uma máscara e outra máscara e aí aqui eu passo uma outra máscara. Então o elemento presente na posição máscara 1, máscara 2 é uma terceira máscara. E aí a gente passa o método format do print, certo? E aí aqui a gente passa, como primeira base, a gente passa m mais 1. Depois a gente passa n mais 1 para que o usuário enxergue os valores da forma correta, certo? Para que ele não vai achar estranho. Mas eu não digitei, por exemplo, 0. Eu digitei linha 1. Por que está aparecendo posição 0? Ele não vai entender. Mas agora, aqui é que vem a questão. A gente manda imprimir a matriz na posição m, n. E a matriz vai ler isso de forma correta. Certo? Então, vou criar aqui, vamos mandar executar. Tá lá, ó. Criou a nossa matriz. Então, vamos localizar aqui o elemento 27, certo? Então, a linha a ser pesquisada, ela é a linha 3, certo? E a coluna é a 2. Então, ó, o elemento presente na posição 3, 2, que foi a que o usuário digitou, ou seja, linha 3, coluna 2, é o elemento 27. Então, perceba que é uma forma meio rudimentar, pode-se assim dizer, certo? Aqui a gente tira o valor 1 do valor que o usuário digitou e aqui a gente acaba tendo que acrescentar novamente, certo? Mas que isso consegue fazer com que o Python entenda de forma certinha o que está acontecendo, certo? Em aulas mais à frente, quando a gente for trabalhar com funções, aí a gente vai aprender uma forma de simplificar esse exercício e aí a gente volta a trabalhar nele, ok?
Dúvidas, sugestões e críticas nos comentários. Um forte abraço, bons estudos e se não é inscrito no canal, se inscreve e não esqueça de deixar seu like. Até a nossa próxima videoaula.